Bom, como normalmente eu falo para as pessoas, sempre bom dia, de manhã, tarde e à noite. Então hoje estou desejando um bom dia, mesmo que seja à noite. Agradecendo a presença de todos vocês, todos os senhores aqui. Para nós é um grande dia, é um prazer recebê-los. Nós estamos aqui em função de vocês, e vocês vêm aqui buscando as mesmas coisas que nós, que é a nossa devoção, a nossa pesquisa, nosso estudo sobre a doutrina espírita, que nós vamos fazer. Então, dito isso, quero convidar os irmãos, de preferência com nossos olhos fechados, vamos fazer a nossa prece. Primeiramente, vamos agradecer ao nosso Pai por esse dia especial, por estarmos aqui reunidos com os mesmos objetivos. Temos a certeza que estão buscando o melhor para nós e para as pessoas do nosso convívio. Então já agradecemos antecipadamente a nossa anjo de guarda, a inspiração de vir até essa nossa casa. E que assim seja então a vontade do nosso Pai. Que a paz esteja convosco, que assim seja. Assim seja. Irmãs, irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria contar com a presença de vocês junto conosco, nessa casa de Jesus que nos acolhe, onde aqui podemos encontrar as palavras de consolo e de esclarecimento que os bons espíritos trazem a todos nós. Na noite de hoje nos foi proposto que trabalhássemos o tema A Cólera e Nós, baseado na obra Encontro Marcado, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Antes da gente tratar da obra em si, eu vou trazer uma breve história a todos, a fim de que entendamos o contexto da cólera nas nossas experiências da vida. Certa feita, um antigo índio, o mais antigo da tribo, descansava à beira de um lago com o seu netinho mais novo e, aproveitando o momento de descanso, buscou trazer instruções morais positivas ao seu neto, lhe propondo uma história. Disse ele ao netinho que dentro de cada um de nós habitam dois lobos. Um deles, muito bravo, muito nervoso, impaciente, intolerante, intempestivo. O outro dele, calmo, o outro lobo, né? Calmo, sereno, tranquilo, paciente, amoroso. E esses dois lobos habitam dentro de nós de maneira a viverem se digladiando. E o netinho, ouvindo aquelas palavras, se admirou com a história que o vô lhe contava e lhe questionou: mas vô, qual dos dois ganha a batalha? Qual dos dois ganha a luta? E o vô sabiamente lhe responde: aquele que nós alimentarmos. Com base nisso, entendamos, amigos e amigas, que desde há muitos séculos temos travado lutas hercúleas, muito intensas, para conosco mesmo. Nas experiências reencarnatórias que tivemos a oportunidade de vivenciar, nas nossas experiências na erraticidade, no plano espiritual, a fim de que sigamos o propósito divino de evolução ao qual nós fomos criados. Temos em nós as imperfeições que não precisa que toquemos, mas que todos nós sabemos que existem e que precisam ser trabalhadas por nós, a fim de que possam se minimizar nos nossos corações e parem de ser externadas nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos. É preciso que entendamos, como a história que o antigo índio contou ao seu neto, de que aquele dos lobos que será o vencedor é o que nós alimentarmos, demonstrando para nós que é uma questão de escolha. E com base nisso, nós vamos nos utilizar, antes de dar foco à obra de Chico Xavier, no Evangelho segundo o Espiritismo.
nós temos no 9º capítulo, que é intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos, um texto que fala da cólera. E o espírito Hahnemann traz uma frase muito forte, que é preciso que reflitamos sobre ela. Ele nos diz assim: o homem não se conserva vicioso senão porque quer permanecer vicioso. Entendamos a importância dessa frase e o peso dessa frase nas nossas experiências. O homem permanece vicioso porque quer permanecer vicioso. O homem mantém-se colérico, mantém-se imperfeito, porque quer manter-se imperfeito, porque quer manter-se colérico. Um pouco antes, o espírito Hahnemann nos diz assim: segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Muitas vezes nos falta coragem, porque para que vençamos as nossas imperfeições, e hoje dando foco à cólera, a falta de controle emocional, nós precisamos lutar para contra nós mesmos. Nós precisamos controlar quem somos, controlar os nossos sentimentos, nos esforçando para não fazer aquilo que estamos acostumados a fazer. E na leitura de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel nos traz relatos que nos levam a entender por que nós chegamos a esse momento de cólera. Porque muitas vezes somos provocados. Muitas vezes nós somos provocados. O Espírito Emmanuel nos diz: cada um de nós desempenha papel determinado na construção do benefício comum. Se contamos, na exceção dos nossos deveres, com amigos abnegados, capazes do mais alto sacrifício em nosso favor, temos ainda, na linha da existência, aqueles espíritos que se erigem à condição de nossos credores, com os quais ainda não nos quitamos de todo do terreno das contas pessoais transferidas à contabilidade de hoje pelo saldo devedor de passadas reencarnações. Ocultos na invisibilidade, por efeito da diferença vibratória no estado específico da matéria sutil em que se localizam quando desencarnados, ou mesmo revestidos na armadura de carne e de osso no plano físico, eles se instalam na sombra da antipatia sistemática ou da perseguição gratuita, experimentando-nos com persistência admirável os propósitos e testemunhos de melhora interior. E aqui cabe um ponto muito importante, amigos e amigas, lembrando que nós reencarnamos com o propósito de evoluir. Nós rogamos muito a Deus uma oportunidade de retornar ao plano físico, para que aqui no plano terreno, nesse mundo de expiações e provas, nós tivéssemos a oportunidade de enfrentar desafios diários. E através desses desafios, e através desse enfrentamento, nós pudéssemos trabalhar a nossa moralidade, os nossos sentimentos, a fim de que aprendamos a ter controle das nossas emoções, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, e gradativamente deixemos para trás as imperfeições que nos caracterizam e evoluamos em direção à bondade e ao amor de Deus. Contudo, no processo de reencarnação, nós vivenciamos o momento em que esquecemos os nossos propósitos, as nossas experiências pregressas,
os nossos ideais, e ao retornar ao corpo físico, começamos uma nova história, literalmente do zero. E com o passar do tempo, conforme vamos desenvolvendo o nosso corpo físico, as nossas habilidades, o espírito, que é o mesmo de sempre, começa a externar, através das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas palavras, as suas mazelas do passado, como também as suas qualidades morais e intelectuais. Porém, no processo educativo que a família desempenha na nossa experiência, somos auxiliados pelos genitores, pelos familiares mais próximos, a trabalhar esse controle emocional para que venhamos nos tornar pessoas mais sensíveis, mais amorosas, mais caridosas, mais complacentes. Tomamos contato com o Evangelho do Cristo, que nos induz a sermos pacíficos, a sermos amorosos, a perdoarmos as ofensas, a sermos indulgentes. E trabalhamos intimamente essas lições do Cristo que tocam os nossos corações. E começamos um processo de análise, um processo de pôr em prática essas experiências e conselhos que o Cristo nos convoca a praticarmos, mas em determinado momento da experiência, tal qual a criança que vai à escola, nós precisamos ser provados. E precisamos passar por situações que nos levem a entender a nossa realidade íntima. E aí entram aquelas criaturas às quais nós somos devedores e que nos encontram pelos caminhos da vida, tendo por nós uma antipatia automática, natural, que nem sempre é entendida, mas que leva-os a agirem de maneira a ser nossos antagonistas. E no momento em que somos levados a enfrentar os nossos opositores, enfrentar aqui não levemos no sentido real da palavra, né, a defrontar os nossos opositores, normalmente nós perdemos o nosso controle emocional e acabamos agindo de maneira intempestiva, de maneira impensada, e acabamos fazendo coisas que normalmente não faríamos e que a nossa vontade seria de que não fizéssemos. Literalmente perdemos o controle. Mas somos nós portadores do livre-arbítrio. E se a gente vê na TV, na série, na novela, no filme, aquelas pessoas que agem de maneira intempestiva, que jogam objetos, que gritam, que falam alto, que defrontam, enfrentam as pessoas à sua frente, não é preciso que repliquemos essas atitudes. Não é preciso que façamos ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito para nós. E por isso, amigos e amigas, é importante que aprendamos a utilizar a nossa inteligência. Entendendo que a vida é uma escola. E que Deus permite que passemos nós por situações que nos permitam aprender a controlar os nossos instintos. Que nos ajudem a aprender a controlar a nossa intempestividade. E nos ajudem a desenvolver a habilidade de controlar os nossos sentimentos. Porque somos nós movidos desde há milênios pelos nossos instintos. E os instintos são especialmente importantes na nossa experiência. Porém, não devem ser eles os norteadores das nossas atitudes. No Evangelho consta que no princípio todos nós éramos instintivos. Depois, com o decorrer do tempo, passamos a ser norteados pelas sensações. Evoluindo um pouco mais, passamos a desenvolver os sentimentos. E é nessa busca por sublimar os nossos sentimentos que precisamos estar atentos e nos esforçarmos de verdade
Lembrando a passagem do Espírito Hahnemann no Evangelho segundo o Espiritismo, tendo vontade, de verdade, de me libertar daquilo que me incomoda, daquilo que eu sei que não é certo, daquilo que eu sei que não é bom. É preciso que nos esforcemos por nos libertar de tudo aquilo que nos prende ao erro, de tudo aquilo que nos prende às imperfeições. Porque somos nós viajores da eternidade. E Deus nos concede oportunidades infinitas para que, através do esforço individual de cada um de nós, possamos trabalhar o nosso íntimo e evoluirmos. Mas nós não estamos sozinhos nessa nossa jornada. Porque Deus, conhecedor das dificuldades íntimas de cada um de nós, coloca à nossa volta criaturas, pessoas que, tal qual nós, têm também as suas dificuldades, mas que têm as suas características positivas ao nosso alcance, que hão de nos ajudar a, aprendendo com elas, a evoluir um pouquinho mais na nossa jornada. Ao mesmo tempo em que Deus concede a nós a oportunidade de termos criaturas que possuem também características inferiores, imperfeições, que serão importantíssimas para que através delas sejamos provocados, sejamos testados nas nossas mazelas íntimas e assim aprendamos a nos controlar. Nem sempre nos damos conta, amigos e amigas, da maneira pela qual nós começamos a vivenciar essas situações complicadas da nossa postura frente à relação com as pessoas que convivem conosco. Em especial a cólera. Inúmeras vezes nós aprendemos a ser coléricos pelos exemplos à nossa volta. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma situação que é bem típica, em que o gaúcho, por natureza, é um ser mais bruto, um ser menos sensível, na teoria, porque deveria demonstrar, através da autoridade, que normalmente é entendida como falar mais alto e se impor aos outros, para demonstrar a sua hombridade, para demonstrar o seu poder. E muitos filhos aprendem com os pais a ser dessa forma, muitos netos aprendem com os avós, como aprendem com os pais, e replicam aquelas atitudes, porque veem que as pessoas, por sua pacificidade, por serem pacíficas, cedem à vontade alheia, porque aquela pessoa gritou e quem é mais pacífico fica quieto. Então imaginam que se eu gritar com todo mundo, se eu perder o meu controle emocional, as pessoas vão me respeitar e vão ficar quietas perante mim e vão fazer aquilo que eu quero. Muitas crianças aprendem dessa forma. E replicam na escola, com os amigos, dentro de casa, atitudes que vêm na TV, que vêm com as atitudes dos pais, para que vêm também junto aos colegas. E acabam trazendo isso à convivência com outras pessoas sem entender o prejuízo que causam a si mesmos e aos outros. Porque tudo aquilo que nós fazemos que vá contra os bons propósitos da nossa existência é um trabalho contrário à nossa vontade. É um trabalho contrário à nossa necessidade. E estamos, como nos diz Hahnemann, fazendo o esforço para nos apegar àquilo que nós deveríamos nos libertar. Por isso, amigos e amigas, na noite de hoje, nessa noite pré-feriado, convidamos a todos a refletir sobre como agimos nos momentos de crise. Porque é nos momentos de crise que a nossa realidade íntima se apresenta. Sem filtros. Como anda a nossa paciência? Como anda a nossa tolerância? Como anda o nosso carinho, o nosso respeito? Como anda o amor dentro de nós?
voltando à história do índio, qual dos lobos nós alimentamos no nosso índio? O lobo mais tranquilo ou o lobo mais nervosinho? É preciso que utilizemos o nosso livre-arbítrio em paralelo, utilizando também a nossa inteligência, para que façamos escolhas coerentes com aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Lembrando que nós semeamos pelos caminhos da vida sementes que hora ou outra se desenvolverão, frutificarão, e nós seremos responsáveis pela colheita daquilo que nós semeamos. Qual é a semente que nós andamos semeando nas nossas experiências com as pessoas que vivem e convivem conosco? São sementes de paz? São sementes de tempestade? Quais os exemplos que nós trazemos às pessoas que convivem conosco? O exemplo da imposição pela força? O exemplo da tranquilidade, da serenidade, da inteligência? São perguntas que cada um de nós deve fazer para que entendamos, através das respostas que nós obtivermos, aquilo que nós precisamos trabalhar no nosso íntimo. Porque essa é uma luta individual. Ninguém pode me pegar pelo colo e me levar ao meu objetivo. Podemos ser aconselhados por amigos, por familiares, por pessoas próximas, mas é preciso que estejamos atentos aos conselhos que nos são ditos, porque inúmeras vezes essas pessoas são inspiradas pelos benfeitores espirituais a abrir os nossos olhos para situações e experiências que nós não nos damos conta. Porque não estamos preparados ainda intimamente para entender a nossa realidade. Porém, é chegado o momento, amigos e amigas, de trabalharmos com mais intensidade os nossos quesitos morais, os nossos sentimentos, para que estejamos alinhados com aquilo que o Cristo espera de nós. E aqui ressaltamos, irmãos e irmãs, ninguém é obrigado. Nós não vamos aplicar uma prova aqui para saber quem é, quem não é paciente, quem tem cólera, quem não tem. Essa não é uma cobrança que nos será feita, porém a nossa consciência nos cobra. Está exposto lá em O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou onde estão escritas as leis divinas, e a resposta nos diz que estão escritas na nossa consciência. Ou seja, nós sabemos, nós conhecemos as leis de Deus. E traduzindo isso de maneira prática, nós sabemos o que deve e o que não deve ser feito. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas inúmeras vezes fazemos escolhas erradas, porque o erro nos leva à satisfação. Porque o erro nos leva a alimentar o nosso ego. E muitas vezes o erro nos dá uma sensação de poder. E aí entra de novo a frase de Hahnemann aqui, que eu vou ler para a gente não esquecer. O homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Nós mesmos criamos inúmeros problemas para a nossa experiência terrena, para as nossas experiências da eternidade, por não nos darmos conta de que estamos criando os nossos próprios prejuízos, por estarmos alimentando em nosso coração sentimentos inferiores, por estarmos dando prioridade nas nossas experiências à materialidade da vida. Mas nós precisamos lembrar que nós todos, sem exceção, somos espíritos reencarnados. Nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que está habitando um corpo. O corpo tem um prazo de validade, mas o espírito é imortal. E a eternidade nos aguarda. Por isso é importante e é imperioso
que nos esforcemos nesse processo de transformação íntima, a fim de que nos libertemos de tudo aquilo que nos induz, e até usando uma palavra mais forte, nos obriga a vivermos no mundo de expiações e provas. Porque nós estamos aqui por necessidade, não porque Deus quer. Temos em o Evangelho segundo o Espiritismo um guia que devemos utilizá-lo e compreendê-lo como um manual de uso diário, onde temos as palavras do Cristo trabalhadas pelos Espíritos benfeitores a fim de nos esclarecer da importância da prática de tudo aquilo que Jesus nos ensina. Mas é preciso que entendamos o Evangelho do Cristo como esse guia para as nossas vidas. E não como um livro que pode estar guardado na estante de casa e que às vezes acumula pó porque a gente não o folheia, porque a gente não o lê, porque a gente não dá a ele a sua importância que ele deveria ter na nossa vida. A vida de Jesus deve ser exemplo para todos nós. As suas palavras, os seus exemplos, os seus conselhos. E tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele falou, é para nos mostrar que é possível que nós também façamos, dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades, porque Deus e o Cristo não exigem de nós além daquilo que nós podemos fazer. Mas é preciso que nós tentemos cada vez mais ampliar as nossas possibilidades. E o convite da noite de hoje, amigos e amigas, é que nos esforcemos nesse esforço de trabalhar os nossos sentimentos. Para que, controlando-os, tornemos-nos pessoas melhores, mais amorosas, mais carinhosas. Estejamos rodeados de amigos verdadeiros que veem em nós aquela pessoa que pode ser para eles o auxílio que eles precisam. Amigos verdadeiros que estarão conosco nas nossas lutas, tanto quanto nós estaremos nas lutas junto deles. Nos momentos difíceis, nos momentos felizes. Vivendo essa experiência que a vida material nos oferece com intensidade, com inteligência, para que aproveitamos todos os momentos de aprendizado que Deus nos permite vivenciar. Jamais esqueçamos, a vida é uma grande escola. E toda escola tem os seus momentos de teste, os seus momentos de prova. E repetidamente somos testados, somos postos à prova, para que compreendamos aquilo que nós precisamos nos esforçar por aprender. Para que entendamos aquilo que nós já aprendemos e conseguimos controlar. E assim nós vamos aprendendo, passo a passo, cada vez mais, evoluindo e sublimando os nossos sentimentos. Nos aproximando cada vez mais do Cristo. Como diz lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, aprendendo a gravitar em direção à divindade. É preciso que estejamos atentos àquilo que fazemos, àquilo que pensamos, àquilo que dizemos, pois somos responsáveis pelas nossas próprias obras. Somos responsáveis por aquilo que plantamos, tanto quanto seremos responsabilizados pelas consequências de tudo aquilo que fazemos. Como nos diz o Cristo, façamos pelo próximo o que desejamos a nós mesmos. E da mesma forma, convidamos a todos a nunca fazer aos outros aquilo que nós não queremos para nós mesmos também. Que as bênçãos de Deus, que a paz do Cristo estejam conosco, nos amparando e nos protegendo. Que os nossos amigos espirituais possam nos incentivar a cada vez mais trabalhar o nosso íntimo, controlar os nossos sentimentos, deixar de lado as imperfeições, para que evoluamos sempre, dando bom proveito a essa oportunidade de valor inestimável, que é a reencarnação que nós podemos vivenciar hoje. Eu agradeço a atenção dos amigos, das amigas. Convido a todos para que façamos a nossa prece de encerramento. Aqueles de nós que se sintam confortáveis, podemos cerrar os nossos olhos.
Convidamos a todos a lembrar de Jesus, da maneira que a gente guarda ele no nosso coração. E com a imagem de Jesus no nosso pensamento, mentalmente conversemos com ele dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, divino amigo, pela oportunidade que temos de estar aqui nessa noite, compartilhando com os teus servidores essas energias amorosas que envias a cada um de nós. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que fazes, por tudo aquilo que fizestes, por tudo aquilo que farás ainda por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por fazer parte da nossa história. Obrigado, Senhor, por confiar em cada um de nós, nos dando a possibilidade de estarmos aqui no plano físico, aprendendo e nos desenvolvendo a cada dia. Sabemos, Senhor, que Tu conheces as nossas dificuldades, sabe os desafios que enfrentamos, conhece as amarguras da vida, e por isso te pedimos, dá-nos força e coragem, Mestre, para que aproveitemos com inteligência, com sabedoria, todos os instantes, todas as oportunidades de aprender e de servir que a vida nos oferece. Permite-nos, Senhor, que através dos Teus exemplos, dos Teus conselhos, possamos aprender as lições indispensáveis ao nosso crescimento moral. Que as Tuas bênçãos, que o Teu auxílio nos dê coragem, Senhor, para enfrentar as dificuldades íntimas que nos acompanham há tanto tempo. Que os Teus exemplos possam estar vivos nas nossas mentes, para que possamos praticá-los sempre que necessário. Que o Teu auxílio, Senhor, possa estar conosco sempre. Que possa ser estendido também aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, de estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também, Jesus, que o Teu auxílio possa ser estendido a todas aquelas pessoas que nós lembramos nesse momento, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que a Tua paz e o Teu amor, Jesus, estejam com todos, onde quer que eles estejam. E assim, divino amigo, felizes por todo o amparo que recebemos, felizes pelas lições da noite de hoje, e contando com o Teu auxílio, nós Te agradecemos mais uma vez, pedindo que a Tua paz e que o Teu amor estejam conosco, nos dando força e coragem hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. E um excelente feriado a todos.